Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o 7º estudo. É estudo de si. Agora é que me lembrei que tem imagem de capa para estas aberturas assim e não me lembrei, porque eu estou fazendo um bocado de coisa, mergulhado no próximo artigo, que é daquelas pesquisas, levantamentos que dura 2, 3 dias. E a capa está aqui. Que não passou a ser ali porque acumulou de... Não fiz a capa não. Não fiz a capa não. Então, eu vou editar isto aqui. Tirar este pedaço aqui, porque este é o 7º encontro e eu não fiz divulgação dele, não fiz nem capa nem nada. E então vamos começar. O que é realmente importante nos tempos atuais? Esta é uma pergunta pertinente que temos enfrentado a nível pessoal e vemos também muita gente enfrentando a nível pessoal e as próprias instituições, algumas empresas e tudo, negócios, o que é que vamos fazer, né? Mas quando eu fiz esta pergunta aqui, neste artigo que foi publicado no dia 15 de junho, no blog Estudo de Si, eu pensei mais em termos pessoais, individuais, de pessoa, né? E começamos por pensar que o que é realmente nos tempos atuais? O que sempre foi? Aprender a viver e a morrer. A pergunta pode ser simplista demais ou, de repente, subjetiva demais, metafísica demais, mas ela tem toda a lógica, porque é a base da nossa existência. Aprender a viver é aprender a morrer, e aprender a morrer é aprender a viver. Hoje, nós que estamos já mais familiarizados com este tipo de assuntos, e que nos envolvemos em estudos, em percepções, pensamentos sobre este tipo de assuntos, entendemos que aprender a viver é aprender a morrer. Como assim? Inevitavelmente, nós estamos culminando a nossa existência para o último minuto de todos. E aí? Como vai ser, né? Como vai ser a entrada? Essa entrada, esse último minuto, irá depender muito de como é que nós vivemos, né? A não ser que, por alguma razão, nós sejamos pegos em algum acidente repentino, não tenhamos nem tempo para pensar, mas a maior parte de nós não é isso que acontece. De uma forma ou de outra, temos tempo para pensar um pouco antes da hora decisiva, aquele instante de transição acontecer. E quanto mais nós mergulhamos no estudo da vida e da morte, mais entendemos que tudo está culminando para esse último minuto. E que a vida nada mais é do que todo um aprendizado, seja visto como escola, como prisão, como hospital, como hospício. As pessoas olham para a Terra, para a vida, como de diversas maneiras, né? Depende de como é que ela está percebendo. Mas em cada uma delas nós estamos recebendo informações. O que é que vamos fazer? Né? Se é que podemos fazer alguma coisa. Então toda a vida que nós estamos vivendo, todos queremos ficar aqui o mais tempo possível. Então é preciso aprender a viver. Para aprender a viver é preciso também aprender sobre aquilo que faz morrer. E o que faz morrer são estilos de vida e formas de pensar. No último minuto da vida, o que está acontecendo ao redor não é tão importante quanto aquilo que está mental e espiritualmente acontecendo com quem está morrendo. As pessoas sempre morreram, independentemente dos tempos serem de paz, de não paz ou de guerra. Independentemente do cenário, todos enfrentam o último minuto. E isto é uma coisa que devemos constatar. Que não estamos enfrentando novidade nenhuma. Mesmo tanto a ver esse cenário que está montado a nível mundial, onde estão injetando pessoas ficam doentes.
Independentemente da história que leva ao último minuto, as pessoas sempre morreram. Não está aqui ninguém para contar a história lá para trás. E há de chegar a nossa vez. Será que isso é uma programação? Não sei, mas pelo menos neste momento está funcionando em todos nós. Assim. E chega um último minuto. Então, independentemente do cenário que nós estamos vivendo, todos vamos chegar nesse último minuto. Quanto mais nós pensamos nesse último minuto, mais nós vivemos cada dia como se fosse o primeiro e o último. Primeiro, no sentido de encontrar coisas novas, buscar olhar para as coisas como se fossem novas, e como último, valorizando aquilo que estamos experienciando. Só assim, só mergulhando mesmo nessa real presença de si, de perceber profundamente a nossa própria presença, nós estaremos aptos a criar civilizações, modelos civilizacionais, expressões de relações humanas baseadas na abundância e na união. Sem mergulharmos profundamente nesta realidade de descoberta e de valorização das coisas, dificilmente nós vamos conseguir manifestar uma civilização baseada na união e na abundância. Manifestando, permitindo que essa força da abundância que impera na Terra se manifeste para nós, com sabedoria. Mas precisamos ter isto tudo, todo o universo que nos compõe, bem presente. Quantos se dedicam a aprender a fazer a passagem? Existe? É possível fazer isso? Será que é possível aprender a morrer? Será que é possível isso? Quantos podem afirmar que já aprenderam? Então, deve haver uns doidos que andam aí a tentar aprender, a procurar aprender como é que se faz a passagem. Se tiverem a oportunidade para isso, né, estejamos dentro do merecimento de poder fazer alguma coisa quando a passagem chega. Porque se a pessoa for pega ou com muito sofrimento, ou com muita ou de surpresa, num acidente, não dá tempo nem de fazer nada. A dor, por outro lado, se for muito intensa, impede a pessoa de fazer, né? Porque a dor, ela substitui, praticamente domina todo o pensamento, o ser da pessoa, né? Se for muito intensa. Mas parece que andam aí uns, pela humanidade, a querer aprender como é que se faz isso. Essa passagem, se tiver a oportunidade de fazer essa passagem de forma tranquila. Quando a passagem é feita, tudo do que está acontecendo na Terra importa. Ou melhor, nada do que está acontecendo na Terra importa. O que é que importa? Qualquer coisa que esteja acontecendo na Terra. Vamos ter que largar, vamos ter que deixar. Não mais vamos conseguir agir aqui na Terra, na parte material. Vamos ter que aprender, de alguma forma, a olhar para a frente. A seguir em frente, nessa experiência. Vamos ficar a olhar para trás para quê? É a mesma coisa que agora nós ficarmos a olhar para trás antes de nós nascermos. Nós nem nos lembramos. Vamos fazer o quê? Só podemos fazer alguma coisa agora. No agora é que está o poder da ação, de fazer alguma coisa. Então nada do que está acontecendo na Terra importa. Importou enquanto estivemos aptos ao movimento e a fazer coisas. Depois, deve deixar para trás o melhor que se puder. Então talvez isso seja uma das coisas que aqueles que estão dedicando a aprender a fazer a passagem estão aprendendo. A deixar as coisas para trás. O desapego. Amar sem apego. Como se faz isso? Se por apego a atenção daquele que faz a passagem está presa em algum assunto mundano, filhos, paixões, terrenos, casas, culpas, vergonhas, etc., a sua atenção está concentrada numa enfermidade. A sua experiência no pós-desincorporação fica comprometida ao sofrimento, uma vez que está focando a atenção em coisas que não mais fazem parte da realidade experimentada. É uma questão mental e essencialmente aqui na vida também é. Como é que nós estamos andando aqui? Estamos focados no quê? Naquilo que nós prestarmos atenção é aquilo que vai estar em nós.
É uma via de duas vias, né? De dois sentidos. Nós tomamos atenção a alguma coisa, focamos a atenção naquilo e aquilo começa a fazer parte de nós. Passamos a pensar sobre aquilo, passamos a ter sentimentos em relação a alguma coisa. Então, como é que nós estamos pensando sobre as coisas? No que é que nós estamos focando a nossa atenção? Como é que nós estamos lidando com as coisas ao nosso redor? Não é tanto o que nos está a acontecer, mas como é que nós estamos lidando com essas coisas? E o que é equilibrado para um pode não ser equilibrado para outro. Certo? Em situações semelhantes, cada um vai ter que despertar a sabedoria em si para ver se consegue encontrar um equilíbrio na forma como lida com as coisas que lhe acontecem. Só assim nós chegamos a atravessar a ponte da civilização atual, aquele desenho que já mostrei para trás, algumas vezes, para chegarmos na margem união. Precisa haver uma reforma interior daquilo que nós estamos a fazer. O que é que nós estamos a fazer? Os dias vão passando e nós estamos fazendo o quê? É tudo uma questão de foco de atenção. Onde está concentrada a mente no momento da desincorporação? Aqui eu estou levando a coisa para o extremo, mesmo para o último minuto. Mas isso acontece aqui, durante a vida que estamos vivendo. Onde é que está o nosso foco de atenção? Onde tiver o nosso foco de atenção, no momento da desincorporação, é aquilo que tende a nos puxar. Vamos por ali, por aquela, é uma porta, digamos assim. Então, onde permanecerá concentrada a mente após a desincorporação? Isso se a mente se conseguir concentrar, porque tem muitas mentes que dispersam. E são 1001 informações. São 1001 pontos de atenção simultâneos. É uma confusão. Mas tem outros não. Tem outros que ficam presos em algum ponto e de apego, né? E aí fica o pensamento preso ali. Mas aquilo já não faz parte da nossa realidade. Nós vamos, aqui fazendo um parênteses, nós vamos depois mergulhar com mais detalhe nisto no estudo de quinta-feira. Aqui nós estamos mais dentro do contexto de... Também, todo este texto aqui é um mergulho na parte mais espiritual, ligando tudo, a questão da percepção da abundância, os pensamentos e as percepções que já tivemos também sobre a união, as relações humanas baseadas na união, mas o estudo de quinta-feira vai ficar mais específico em relação a isto. Porque existem muitos detalhes que nós podemos perceber sobre estas questões, da natureza, de o que somos e de como é que a coisa funciona. Porque, essencialmente, é isso que nós estamos também procurando entender. O que somos, verdadeiramente. Como é que funciona isto que somos? É constituído do quê? O que é que se pode fazer? O ego, mente, é e está onde a mente, ego, se concentra. Eu repito. O ego, mente, é e está onde a mente, ego, se concentra. Se nós estamos pensando em alguma coisa, nós estamos sendo aquilo que estamos a pensar. Ou não? Estamos. Naquele momento estamos. É aquilo que nos está caracterizando como paisagem mental. Mas é preciso ver que estamos sendo aquilo. Não somos. Né? Mas o ego, em si, ele passa a ser aquilo no qual ele está focando a atenção. Transcendendo a mente e o ego, existe a real identidade de si, que é a consciência. Essa tem uma identidade própria, uma existência, uma essência própria. Mas o ego, a mente, ele molda-se. É um tipo de mecanismo, digamos assim, de constituição, de movimento que molda-se ao foco de atenção. Se a mente estiver pensando em comida, ela vai se moldar a toda aquela associação de sabores, de cheiros.
da fome, da sede. Porque não é a nossa real identidade. O ego, a mente, é algo que fica caçando pontos onde se concentrar para poder continuar o movimento. Isso também nós vamos ver depois mais profundamente. O ego, a mente, é movimento. O movimento é característica inerente à mente. Cessando o movimento mental, cessa o ego. Não existe. Isso consegue ser vivenciado, experimentado, observado, apercebido com níveis mais elevados de concentração. Onde a concentração está muito boa, muito bem concentrada. Está ali, sem dispersar. Focando onde deve focar. Aí a mente não tem movimento. Não havendo movimento, não existe. E isso é uma coisa que traz diversas questões filosóficas, né? Que depois iremos também estudar, nesse novo estudo, como a questão da pixelização da mente. A mente é pixelada, não é contínua. A natureza de si é o centro de o que verdadeiramente somos. A natureza de si é uma centelha do divino e todas as centelhas são uma única centelha. A natureza de si é a consciência única. Esta é que é a verdadeira identidade. Existe a identidade natural de nos apercebermos de o que somos como seres biológicos, seres humanos, até como seres sociais, em termos de relacionamentos humanos. Existe a identidade com os constituintes emocionais, mentais. E existe a real natureza de si, que é imutável. É a consciência, a presença que está sempre onde estamos. Nós sempre estamos onde estamos. Se nós aqui, principalmente os mais velhos, acredito que quanto mais idade a pessoa tem, mais fácil fica dela perceber isto que eu vou dizer. Se nós olharmos para trás, nós sempre estivemos ali onde estávamos a acontecer a coisa. E estamos aqui, neste momento, agora, e este que está aqui agora é o mesmo que estava lá atrás. Nos momentos da nossa vida, que a gente vai se lembrar de coisas lá para trás, de relacionamentos, de situações para trás. E naquele momento nós estávamos ali, nós estávamos ali observando, experimentando toda aquilo. E continuamos a ser o mesmo aqui. Tem velho que diz, eu sinto por dentro eu sinto-me como quando eu tinha 20 anos, quando era jovem. Porque não muda. A pessoa diz isso porque ela não entende ainda o que é que está dizendo. É porque não muda. Essa real presença de o que somos é sempre a mesma, imutável. Então ela vai contra uma das principais qualidades inerentes à realidade tridimensional aqui destes multiversos que nós vemos, que é o movimento, é a completa transformação, sempre, a permanente transformação das coisas. A consciência, ela não muda. Essa presença, esse aqui que nós sentimos, percebemos que é sempre esse o mesmo observador, desde que nós somos crianças. É sempre o mesmo observador que está observando, experimentando, independentemente de como é que hoje eu sinto de outra maneira, hoje eu estou de outra maneira, vejo as coisas de outra maneira. Nós vemos as coisas de outra maneira, mas continuamos a ser o mesmo que está observando. Quando ficamos calados a observar uma coisa, é o mesmo. Então existe algo aqui no universo que vai contra a qualidade inerente do universo, que é o movimento. Se nós estudarmos em termos académicos, vão dizer que não existe movimento linear, ou seja, não existe um movimento que tenha sempre a mesma velocidade, constante. Não, é impossível esse tipo de movimento. Há sempre uma oscilaçãozinha, por mínima que seja, na velocidade. E que não existe movimento parado, verdadeiramente um zero absoluto ali, parado, que não existe isso aí. Mas isso é em termos materiais que eles observam. E está bem observado. Mas em termos mentais e espirituais, existem outras leis funcionando. E são essas que o sistema não está querendo olhar de frente.
Porque se olhar de frente, nós vamos começar a transformar tudo, inclusive a nós mesmos e o tipo de civilização que nós manifestamos. Porque existe algo que não tem movimento. Isso é muito interessante. Não tem movimento, mas observa, consciente. A natureza de si é a consciência única. Passar pela experiência de a perceber que somos todos uma e a mesma consciência. Eu ainda sonho que um dia as crianças irão experimentar isso quando forem crianças. As crianças irão experimentar isso. As pessoas irão experimentar isso quando forem ainda crianças. Experimentar, sentar com os amiguinhos, fechar os olhos e ali se aperceber. Não é obrigar as crianças a fechar os olhos. Não, é tudo uma brincadeira. É tudo jogo e brincadeira. Para criança é assim, né? Até chegar àquele momento ali. E um dia ela se aperceber que ela e os amiguinhos não são coisas diferentes, não. É tudo uma única coisa. Agora imaginem o que é uma criança que lhe é permitido pelos adultos dar asas à sua imaginação e às suas percepções e intuições mentais e espirituais. Porque a maior parte das pessoas que hoje vive, elas são, digamos assim, inibidas desde que são crianças. Os adultos não entendem as coisas que a criança diz, a criança fala de umas coisas que às vezes o adulto olha para ela meio estranho, a criança fica meio constrangida. Mas existem as tais tecnologias mentais ou espirituais, como nós já tivemos estudando em texto passado. Haveremos de chegar lá. Já estamos falando sobre isso. Estamos aqui falando sobre isso. Haveremos de chegar lá. Eu sonho que sim. Crianças apercebendo a consciência única que somos. Juntando isso à percepção de que vivemos numa realidade de abundância, a união só tem espaço para se manifestar nas nossas relações, não é? A libertação acontece pela perfeita concentração no centro de si. E esta libertação não é só uma libertação mental, espiritual, é uma libertação inclusive social. Nós passamos a andar de outra maneira na Terra. Então ela acontece na perfeita ação no centro de si. Porque concentra a ação. Que ação é esta? É o movimento do pensamento. Aquele que supostamente não pode ser parado. Mas quando com perfeita concentração se foca a ação, o movimento do pensamento no centro de si, apercebemos a imobilidade dessa presença que é constante e imutável. E é aí que acontece a libertação. Concentro a atenção. Aqui começamos a compreender a guerra mental espiritual que está acontecendo na Terra. A guerra pela atenção dos egos, mentes. Aquilo onde a mente está concentrada constitui e alimenta a paisagem mental do ego, logo a sua percepção da realidade. Como é a sua paisagem mental quando você se senta, fecha os olhos e contempla seu mundo interior? Este mundo interior tem vindo a ser dominado pela indústria do entretenimento e também pela indústria da comunicação ou da desinformação social. A maior parte das pessoas, elas têm uma percepção da realidade onde vivem através da contação de histórias que lhe é imposta na cabeça desde que ela é criança. Através da escola, através da televisão, também através da internet. E através dos pais e da família que, por sua vez, também receberam o mesmo tipo de programações determinantes de percepção da realidade. Essa é a grande guerra que está aqui a acontecer no mundo. Essencialmente a guerra não é pela parte material, né? É pela percepção mental que as pessoas têm. Se a percepção mental da pessoa sobre a realidade mudar, começar a se aproximar da real natureza de si, da consciência da abundância deste lugar onde nós vivemos,
O sistema não quer que isso aconteça. Porque se a pessoa começar a se aproximar disso, ela começa a se afastar dos mecanismos do sistema. E esse sistema antivida que está dominando o mundo, ou querendo dominar, porque ele não está dominando, está querendo. Ele precisa que as mentes estejam contando as mesmas historinhas na cabeça que o sistema conta para elas. Então a guerra que está havendo aqui é pelo nosso mundo interior. Qual a percepção de realidade que estamos tendo? Quer saber para onde vai quando desincorporar? Sente-se durante uma hora em uma sala escura e observe sua mente. Você vai para onde você está mentalmente, não há mistério nisto. E a pergunta é, quem está construindo o meu mundo interior? Isso é uma pergunta muito importante de ser feita para nós próprios. Quem está construindo o meu mundo interior? Será que eu estou tendo o poder de construir esse mundo? Buscando informações, percepções, estudando, buscando, conversando, me relacionando, observando, experienciando? Ou será que eu não estou nem aí, estou inconsciente e estou permitindo que um sistema me conte histórias? E essas histórias passam a ser contadas pela vozinha do pensamento, que nunca se cala, é um blá 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 eterno, e que nos vai contando como é que as coisas funcionam, para que é que servem. É uma pergunta que devemos fazer mesmo. Quem é que está construindo o nosso mundo interior? Quanto mais tempo a pessoa fica sentada observando a sua mente, se familiarizando com o seu mundo mental, o que acontece? E se conseguirmos focar com perfeita atenção no centro de si? Onde é o centro de si? Isso é uma pergunta. Onde é isso? Como assim? Como é que se concentra a atenção no centro de si? Isso é uma pergunta que dificilmente ela pode ser respondida pela virtualidade. Não é? Mas existe essa percepção que nós temos da nossa própria presença, tem um centro, tem uma fonte. Não é? É ali, digamos assim, um ali entre aspas. É ali que nós estamos. É aqui que nós somos. O mundo é repleto de chamamentos distrativos. As luzes, os sons e os movimentos mundanos cativam a atenção com coisas cada vez mais atraentes e a atenção fica cada vez mais longe da natureza de si, até à completa amnésia em relação a esta. Algo não positivo no mundo precisa da atenção mental da humanidade e está a alimentar-se da energia mental desta, afastando-a da memória de si. Memória, mora. Quem está construindo o mundo interior em nós? O que é que em mim mora? Quem está colocando esse tipo de coisas lá? Eu ou forças externas? E quando digo eu, refiro-me ao ego mesmo. Né? Refiro-me mesmo ao ego. Eu, Daniel, sou eu que estou construindo esse mundo interior. Às vezes nem sei se é construir, se é desconstruir. Talvez o termo até seja desconstruir. Porque acho que eu acho que não tem nada para construir. Não sei se todos me entendem nisso aí, mas não tem nada para construir em termos de autodescoberta. Tem para desconstruir, tirar, até nós conseguirmos limpar e até conseguir perceber com clareza. Perceber com clareza aquilo que já está ali. Não tem nada para construir. Não é? Isso é... A gente vai construir o quê? Cidades, imaginações, templos na cabeça para se refugiar mentalmente. Uma praia, vá para uma praia, respire fundo, imagine que está numa praia, ouça as ondas do mar. É para aí que você quer ir? Ou você quer ir para a real presença? Entender o que é isso mesmo? Né? Então talvez o caminho não seja tanto de construir alguma coisa, visualizar, imaginar alguma coisa, mas de limpar o máximo possível, clarear o máximo possível para conseguir ver, perceber com clareza a real natureza de si.
Mas aquele algo não positivo que se está alimentando da atenção mental da humanidade não quer qualquer tipo de atenção. Quer a atenção triste, depressiva, emocionalmente vazia, que tanto pode ser expressada em elevados picos de êxtase e adrenalina, como em baixos vales de melancolia. Não é uma atenção qualquer que aquela força lá que está querendo, não. Por isso a falta de alegria verdadeira e a predominância da dor emocional na cultura globalista do século XXI. De uma forma cada vez mais generalizada, os filmes, as séries, os programas televisivos, as músicas, os teatros, as artes plásticas, a arquitetura, etc., estão cada vez mais tristes, emocionalmente pesadas, carentes de alegria verdadeira, incutindo visões de futuro apocalípticas, induzindo vazios existenciais presentes especialmente aos mais jovens. A própria ciência nihilista coloca a humanidade como sendo um vírus em um planeta que é menos do que um grão de areia, um universo infinito que começou do nada. Quer abismo maior do que esta visão cosmológica? A predominância de cargas emocionais não positivas na cultura globalista é intencional ou surgiu espontaneamente no movimento natural das relações humanas? Esta pergunta vale a pena nós pensarmos sobre ela. A predominância das cargas emocionais não positivas na cultura globalista, seja no cinema, na música, nas artes plásticas, seja onde for, está a haver essa carga emocional depressiva. Ela é intencional ou surgiu espontaneamente? E aqui acrescento, ela surge espontaneamente num movimento natural das relações humanas e das criações humanas. Será que ou é uma coisa intencional que está mesmo querendo que a humanidade fique assim naquela carga energética? E se é intencional, quem é que está impondo isso aí? Os resultados são evidentes. Pessoas cada vez mais longe de despertar a memória do que verdadeiramente são. Consciência única. Sem forma, sem dimensão, sem movimento de forma na dimensão, sem percepção de tempo gerado pelo movimento de forma na dimensão. Na quinta-feira também vamos mergulhar mais fundo nisto aqui. O despertar da memória de que somos todos uma única consciência resulta no despertar de mestres de si e no despertar do sentimento de união. Imagine isto acontecendo em uma massa crítica de pessoas em uma região, em um país ou no mundo. O que aconteceria? O que será que irá acontecer quando houver uma massa crítica de pessoas se apercebendo da sua própria presença, conscientes que moram num lugar de abundância e sentindo essa união, essa vontade de fazer alguma coisa para que as coisas melhorem e que todos fiquem felizes e bens de saúde? Imagina, o que será que vai acontecer quando nós conseguimos chegar a uma massa crítica de pessoas? Porque o mal dificilmente vai deixar de existir. Não sei se alguma vez isso será possível. Não sei. Seria preciso uma série de dados, os quais eu não tenho, não. Mas não vejo impossibilidade de nós alcançarmos uma massa crítica de pessoas antenadas. Nós já estamos aqui falando sobre isto. Já estamos trazendo coisas para a nossa vida que estão mudando um pouquinho as coisas. Em nossa vida. Mas quando saímos para a rua, nós vemos que isto ainda está funcionando tudo aí baseado em processos de escravatura, né? E de dependência. De grandes falhas estratégicas, táticas mesmo, em relação à comida, à água, uma dependência enorme em relação aos sistemas corporativos e em relação ao Estado. Então ainda temos aqui um processo aqui que não é brincadeira. Mas eu não vejo impossibilidade de nós chegarmos numa massa crítica de pessoas conscientes de si e apercebendo a realidade da abundância em que vivemos. Com sentimento de união para o encontro de soluções e de relações humanas. Mestre de si com sentimento de união é incontrolável, dificilmente manipulável, desobediente às leis injustas e com isto todo o sistema de governança, de controle e operação da nova ordem mundial cai por terra. Isto só ainda não aconteceu de forma generalizada porque a maior parte das pessoas ainda está presa nos redemoinhos da tensão gerados pelo sistema.
em profunda amnésia de si mesmas. O despertar da memória de que somos todos uma única consciência e, consequentemente, o despertar do sentimento de união entre nós é a única solução verdadeiramente viável para quase todos os problemas humanos. Eu não coloco todos os problemas humanos porque para não ficar assim muitos pontos de interrogação. Mas no meu pensamento, quando eu escrevo esta frase assim, eu não boto ali o quase não. Para mim, o sentimento de união é a solução para todos os problemas humanos. Todos. Mas eu escrevo quase, que é para deixar ali aquela margem, para não dizer que é 100%. O despertar da memória de o que verdadeiramente somos é o início de uma civilização justa, pacífica, amorosa, saudável, sábia e em equilíbrio com a natureza. Isto é o que o sistema não quer que lembremos, e por isso a guerra mental espiritual que desvia a atenção da humanidade para a amnésia em relação à sua real natureza. Está mais do que na hora de aprendermos a focar a atenção no centro de si, recuperar a memória do que verdadeiramente somos e nos familiarizarmos com a nossa real natureza. O último minuto chega a todos, em qualquer momento, mas neste minuto, agora, ainda estamos vivos e sendo co-criadores de modelos civilizacionais. Como estamos individualmente participando em tal criação. E chegamos ao final deste texto. Ele é relativamente curto, mas é bem profundo. Não é um texto que mergulhe fundo na questão da consciência e do estudo desses mecanismos mentais e espirituais. Isso é algo que nós vamos dedicar assim detalhadamente na quinta-feira, nos encontros da quinta, mas não poderia deixar de ser mencionado aqui em toda esta linha de estudo de si, que tem vindo a trazer percepções sobre união, sobre abundância, e tem sido assim, uma viagem muito boa. Agradeço a todos que têm participado e que têm tornado isto possível. Bom, os micros estão aí abertos, se alguém quiser participar, fazer algum comentário, pergunta, alguma coisa, está na hora. Boa noite a todos, boa noite, Daniel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, quando você falou sobre preparar para a morte, o único momento, fora você agora, né? Mas anteriormente eu estudei uma espécie de um budismo, que foi onde eu tive essa consciência que eles focam, né? Nesse sentido, mas eu acredito que como eles estão dentro de uma, não sei se eu posso chamar de seita, me corrija se eu estiver errada. Eu quero dizer assim, que é um caminho mais próximo do que eu ouvi anteriormente, porém eles também estão dentro de uma caixa, né, de crença. O que você acha disso? Não sei se você compreendeu o que eu quero dizer. Não sei se entendi. Você está querendo perguntar se os budistas estão dentro de uma caixa também? Não entendi bem a pergunta, não. Não, é que o budismo, pelo menos o budismo Kadampa que eu estudei 2 anos, foi o único movimento onde eu ouvi dizer sobre a importância de ter consciência no momento da passagem. Né? Então, assim, para falar desse assunto, fora você que vai ser de uma maneira mais universal, uma maneira mais, eu acho que prática e objetiva, embora isso não seja nada fácil, eu tenho assim, a ideia de que o budismo, eles tentam ter essa concepção, só que, porém, por ser uma seita, uma religião, uma filosofia, eles ainda
permanecem dentro de uma caixa, por estarem enquadrados dentro de uma crença. Você entendeu? Não sei se eu estou correta. Bom, eu vejo de outra maneira, né? O budismo é uma tradição filosófica e muitos consideram uma religião porque ele tem rituais, né? Mas essencialmente é uma tradução filosófica com o diferencial de se dedicar muito ao estudo da mente. Eu apercebo que o budismo, foi o budismo que me fez mergulhar mais no estudo, assim, da parte mental, de aprender a usar certas ferramentas, certos mecanismos. Foi o budismo que me abriu as portas para isso. Na altura, eu tinha para aí... Era jovem. Aí eu estava estudando várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava estudando a Bíblia, na altura, tive um bom tempo estudando. E estava estudando o budismo também. Naquele tempo, consegui encontrar alguns livros, traduções para português, de algumas coisas. E é assim, é uma linha que vai ao detalhe. Portanto, por exemplo, tem o Bartolomeu, que é a obra que eu conheça, a obra que mais mergulha fundo sobre todo o processo de fazer a passagem, de desencarnar e depois de como lidar com isso a nível de funcionamento mesmo do mecanismo mental. Então, eu assim, tenho uma percepção um pouco diferente, né? Que realmente é das linhas, porque o budismo também é muito complexo, né? Existem várias linhas dentro do budismo. Aí sim, existem várias seitas dentro do budismo também, né? E linhas de tradição, de que seguem linhas de mestres, com técnicas de meditação e de busca por iluminação e libertação. Essencialmente são técnicas mentais. O que é que se faz com a mente? Né? O que se faz por fora, com o corpo, os rituais, isso é só um detalhe. O âmago mesmo da coisa é o que é que se faz com a mente. E é aí que surgem diversos mecanismos de o que fazer com a mente para chegar em certos objetivos. E no budismo nós vamos encontrar especificamente esses mecanismos. Olha, faz-se assim e assim para conseguir chegar assim e assim. E aí, olha, se quiser isto assim e assim, faz-se assim e assim. Né? E por isso é que a gente vê alguns mestres, né, no budismo dizer às pessoas para elas buscarem a sabedoria. Porque tem pessoas que entram nesses caminhos, quando começam a descobrir que o budismo tem várias técnicas meditativas e várias técnicas. Tem algumas pessoas que começam a ficar fascinadas pelos poderes. Eu quero fazer uma viagem astral. Eu quero levitar. Eu quero... Né? Então começam a inventar. Eu quero ler o pensamento das pessoas. Eu quero mexer objetos com a mente. E vão por aí. Só que, normalmente, quem vai por aí não vai conseguir ter assim muitos bons resultados, porque existe um complemento super importante no meio disso tudo, que é a sabedoria. Um verdadeiro mestre espiritual, ele pode demonstrar muita sabedoria ao longo da vida e não usar um poder espiritual sequer durante a vida toda. Porque não precisa. Então não é o mais importante. Isso é uma das coisas que tem vindo a ser incutida na mente dos jovens, hoje em dia, através dessa cultura que o texto falou ali, que é uma cultura depressiva, né, triste, que é os jovens com poderes, né, associados a coisas de magia. Existe essa fórmula. Eu já falei sobre isso já algumas vezes, que eu comecei a identificar isso. Existe uma fórmula. Márcio, o seu micro está aberto. Existe uma fórmula que ela está funcionando imenso em séries, filmes e romances, que são jovens em idade escolar, frequentam a escola,
O preto é uma característica comum ali nas roupas. Existem poderes, né? Eles conseguem fazer coisas, voar, transformar lobisomens, ou fazem magia, vão para outros mundos. E existe depois o erotismo também no meio. Né? Tanto que já vários filmes que eu vejo onde as jovens ou os jovens têm que se despir. Né? E eu fico imaginando, cara, estes caras de Hollywood, os caras estão pedindo a todos os jovens atores que tirem a roupa. Se quiserem continuar ali, tem que haver um filme onde eles tiram a roupa. É uma coisa assim incrível, não é? E tem pessoas que vão atrás desses mecanismos mentais em busca disso, que já existe uma cultura que está botando na cabeça dos jovens. A questão dos poderes. E não só agora, né? Porque já existiam antigamente, até mesmo nos anos 60, 70, quando o budismo começou a chegar com mais força no Ocidente, muita gente ficou maravilhada, foi nesse potencial de poder fazer isto e fazer aquilo e fazer aquilo outro, né? Tipo um poder de super-herói, o monge tibetano que faz não sei o quê, sabe? Todos esses símbolos, essas visões que foram incutidas na cabeça do Ocidente. Quando a grande recomendação é despertar a sabedoria. Despertar a sabedoria, porque a sabedoria é a clareza da percepção. É o foco de atenção trabalhado de várias maneiras. Porque o foco de atenção ele pode ser focado num único ponto, mas ele também pode ser aberto para perceber uma esfera de coisas, né? Ao redor. Não precisa ser... Existem várias coisas, né? Então, espero ter respondido. Legal, Daniel. Obrigada. Bom, amigos, e se mais ninguém sente o ímpeto de participar, eu vou agradecer imenso a vossa presença e a vossa participação. Sempre estamos enriquecendo aqui estes encontros, que todos possam sentir benefício deste momento que nós dedicamos. E até à próxima, com muita luz e muita saúde para todos.